Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, terceiro domingo da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 4, versos 5 a 42. As leituras deste domingo são extraídas do livro do Êxodo, capítulo 17, Salmo 94 e a Carta aos Romanos, capítulo 5. A liturgia de hoje, com um texto imenso a ser analisado, nos oferece oportunidade única de perceber o que agrada e o que não agrada a Deus. O livro do Êxodo, na primeira leitura, pontua um cenário onde os filhos de Israel se cansaram pelo caminho e estão murmurando contra Deus e Moisés. A murmuração, obviamente, seja ela qual for a proveniência, sempre desagrada o coração santíssimo de Deus, sobretudo porque ressalta a desconfiança nas promessas divinas. Deus prometeu a Moisés e a seu povo que os conduziria a uma terra que mana leite e mel, e assim o fará. Mas, naquela ocasião, os israelitas se impacientaram, deixando transparecer as suas murmurações e talvez até tipos de arrependimentos. Alguns se queixam que não deveriam ter saído do Egito, ou seja, alguns preferiam viver como escravos do rei no Egito antigo. Que estranho se pensarmos nisso, né? Pois Deus quer libertar os filhos das garras de Satanás e muitos ainda preferem viver na escravidão. Outros ainda dizem estarem com fome e com sede, murmurando. Enfim, seja este tipo de murmuração ou aquele, não importa. Tudo é murmuração e nenhuma delas agrada a Deus. Aliás, é bem o inverso disso, visto que as pessoas lamuriosas, sem perceber, afastam Deus de suas vidas. Aprendemos que a gratidão a Deus por todos os seus benefícios em nosso favor nos aproxima cada vez mais dos cuidados divinos, abrindo-nos ainda novos precedentes de obtermos maiores e melhores prerrogativas conforme as nossas necessidades mais prementes. Nunca devemos nos esquecer: o que Deus promete, Ele sempre o fará acontecer, seja pelas vias naturais ou, quando for necessário, no caso da primeira leitura de hoje, pelas vias sobrenaturais. Pela via sobrenatural, é preciso se manter no caminho da fé e confiança em Deus, precisamente como São Paulo acena na segunda leitura de hoje. Veja o que diz São Paulo. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, a esperança nos capacita e nos torna pessoas confiantes na providência divina. Como foi o caso da primeira leitura, Deus usou Moisés como seu instrumento para saciar a sede e a fome dos israelitas. Moisés, naquela ocasião da primeira leitura de hoje, tocou na rocha com o seu cajado, conforme Deus havia instruído ele, e dela jorrou água em abundância, que saciou a sede dos filhos de Israel. Notem que jamais devemos desconfiar da benevolência de Deus. Somente não devemos endurecer os nossos corações, como é enfatizado no Salmo de hoje, o Salmo 94. Ao contrário disso, mesmo que passemos por tipos de provações, como os filhos de Israel na primeira leitura de hoje, devemos ter o coração dócil aos verdadeiros mistérios divinos. Vejam que o Evangelho de hoje, com uma vasta área para meditação, nos coloca dentro da perspectiva da docilidade e confiança no amor divino, que, aliás, nunca deixará faltar absolutamente nada quem busca o amor de Deus e sempre nele coloca sua confiança.
basta lembrarmos do Salmo 22, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Então devemos sempre se recordar que enquanto estivermos sob a tutela de Deus e confiando em seu amor, nunca nos faltará absolutamente nada. Deus é aquele que deseja nos completar e ainda nos fazer pessoas saciadas, felizes, seja no aspecto corporal ou espiritual. Como eu dizia, no Evangelho acontece um encontro belíssimo, o encontro de Jesus com a samaritana, a qual, no início, resiste ao diálogo amoroso que Jesus oferece a ela. De fato, ela ainda não conhecia Jesus e ainda sabia que ele era judeu e ela samaritana, o que significa que eram estranhos em vários sentidos, sobretudo na fé professada entre as suas genealogias. Mas este detalhe é logo superado pela insistência amorosa de Jesus em mostrar que ele pode ajudá-la no que ela precisa. Naquela ocasião, ela tinha sede corporal. Contudo, após dialogarem sobre assuntos de ordem religiosas e proféticas, no que diz respeito às histórias veterotestamentárias e à chegada do Messias, então Jesus anuncia para ela um novo tipo de água que ela nunca mais terá sede. E as palavras de Jesus comovem a samaritana a tal ponto que ela não resiste e pede a Jesus a água que nunca mais deixará ela ter sede. O assunto que Jesus discorre é tão encantador que ela se converte ao amor de Jesus e vai anunciar aos samaritanos que encontrou o Messias. E então, muitos samaritanos vão até Jesus para ouvi-lo. Olhem quantas lições podemos retirar de todo este cenário. Em primeiro, aprender a confiar na providência divina. O que Deus prometeu, Ele irá cumprir, se não houver lamuriações. Só é necessário esperar com paciência. Segundo, não murmurar contra qualquer coisa que acontece adversamente, pois pode ser apenas uma provação de Deus para ver se tal pessoa é merecedora da graça divina. Terceiro, ter esperança em todos os momentos da vida, pois Deus pode resolver qualquer complexidade da vida. Quarto, eliminar do coração a resistência às coisas que vêm do céu e ser assim uma pessoa dócil. Agindo assim, Deus pode ajudar a resolver todas as questões, mesmo que pareça ser a questão mais complexa em toda a terra. Ora, como bem disse, se entramos para o redil do Senhor, devemos aprender e fazer o que ensina São Paulo hoje na segunda leitura, ou seja, ter confiança. A exemplo da samaritana, deixemos Jesus falar ao coração com o objetivo de oferecer um tipo de água que saciará toda a sede e nunca mais haverá lamúrio com estas ou aquelas coisas vãs e supérfluas na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.